que es la última. Amén. Dice así, la voy a decir en portugués. Para los nossos irmãos brasileiros. Diz, Paulo, ele era tritariano? Escute bem. Isso aqui é uma pergunta muito importante para a unicidade. Paulo, ele era tritariano? Agora, hermano Cerrato, en español. ¿Pablo era trinitario? Responde. Denos, explíquenos ahí. Bueno, para poder que Pablo haya sido trinitario, tiene que haber dado, o tiene que haber al menos el significado de Trinidad. Okay. No dijo Pablo Trinidad. No hay ni un solo texto bíblico que lo diga. Bueno, vale, no lo hay. Así como tampoco hay un texto bíblico que diga unicidad. Vale, no lo hay. ¿Sí? Eso lo podemos decir nosotros. Y creo que cuando nosotros hablamos de unicidad, debemos decir que la unicidad es la enseñanza bíblica de la existencia de un único Dios que es solo. No hay otro además de él, no hay semejante a él, que él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él, y que ese mismo y único Dios fue el que se manifestó en carne, y ese Dios es espíritu. Eso sí lo podemos encontrar en la Biblia. Sí, mira, eso sí lo podemos encontrar en la Biblia. Todos estos argumentos, Dios es uno, lo encontramos, es único, lo encontramos, que ese único Dios es el Padre, lo encontramos, que Dios fue manifestado en carne, lo encontramos, que ese Dios es el Espíritu, lo encontramos, que Jesucristo es el Padre, lo encontramos, que Jesucristo es el Hijo, lo encontramos, que Él es el Espíritu, eso lo encontramos en la Biblia. Podemos dar versos cuantos quieran. Ahora, dicen ellos, qué pena, dale hermano, qué pena. Não se preocupe, que se me quedou bem gravado aqui na cabeça. Então, para nós falar que Paulo ele era trinitariano, tem que existir uma escritura onde ele fala da Trindade. Não existe. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Também como a palavra unicidade não existe na Bíblia. Nós, quando ensinamos a Trindade, temos que falar que a Trindade é a ensinança de Deus. Nós podemos encontrar na Bíblia que Jesus é Deus, que Ele é o Pai. Podemos encontrar sobre o Espírito Santo. Podemos encontrar que é o nome sobre todo nome. Então, nós podemos encontrar na Bíblia infinidade de versículos que declaram que só há um Deus, que é o conceito da unicidade. Lo resumí un poco. Ya. Ahora, vámonos a la definición. Vámonos a la definición. Agora, vamos lá na definição. A Trindade. La Trinidad se define como la existencia de un Dios en tres personas. A Trindade se define como a existência de um Deus em três divinidades. Ahora, al menos eso lo tenía que haber dicho Pablo. La pregunta es, agora, ¿dónde lo dijo? Agora, pelo menos, isso teria que ser falado por Paulo, mas aonde nós encontramos isso? Yo no lo he encontrado. ¿Habrá alguno que lo haya encontrado? Eu ainda não o encontrei. Ou melhor, terá alguém que já encontrou. Porque cuando Pablo habla, por ejemplo, Pablo dice que Dios es uno. Romanos 3:30, Gálatas 3:20. Porque quando Paulo fala, ele diz que Deus é um. Romanos 3:30, Gálatas, não escutei Gálatas, hermano. 3:20. Gálatas 3:20. Pero mire que Pablo no dice Dios es uno en tres personas, solamente dice Dios es uno. Mas vejamos que Paulo não diz que Deus é um em três pessoas. Vemos que ele diz que Deus é um. Pablo dice que ese Dios que es uno es único. Paulo diz que esse Deus que é único. Y también dice, e ele também diz, Dios fue manifestado en carne. Deus foi manifestado em carne. Ahora, la pregunta sería, ¿de dónde Pablo saca que Dios es uno, que Dios es único y que fue manifestado en carne?
Agora a pergunta seria, da onde Paulo, ele diz que Deus é um, ele é único, e ele foi manifestado em carne, manifesto em carne? La respuesta la tenemos en Hechos 24:14. A resposta a temos em Atos capítulo 24, verso 14. Donde Pablo dice, Onde Paulo diz, según el camino que ellos llaman herejía, segundo o caminho que alguns chamam de heresia, así sirvo al Dios de mis padres, assim eu sirvo ao Deus dos meus pais, creyendo todo lo que está escrito acreditando tudo o que está escrito en la ley, na lei, salmos y profetas. salmos e profetas. Mire, observe por favor. Vamos ver, observe, por favor. Es en estas escrituras que nos dice que Dios es uno. É nestas escrituras que nos diz que Deus é um. Deuteronomio 6:4 es el ejemplo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronômio 6:4 é o exemplo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ah, y allí dice que es único, Dios es único porque no hay otro además de él. Deuteronomio 4:35 y 39. Assim, ali diz que Deus é o único Senhor. Deuteronômio 34, Deuteronômio 4, versículo 35, 39. Que dice, a ti te fue mostrado. Que diz que a você foi mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, para que você saiba que Jeová é Deus lá acima nos céus, abajo en la tierra, embaixo na terra, y no hay otro además de él. e não tem outro além dele. Imagínense, Pablo no se inventó nada. Pablo confesó y dijo lo que estaba escrito allá en la ley. Imagine, o Paulo, ele não inventou nada, ele só falou o que está escrito lá na antiguidade, na lei. Ahora, veamos para Pablo, ese Dios que no hay otro además de él, es el mismo que dijo que vendría y nos salvaría. Ademais, além, o Paulo falou também que ele era o Deus que viria e nos salvaria. Ese Dios que dijo que vendría y nos salvaría, él mismo es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es ese Dios que es uno. Amém. Esse Deus que diz que ele viria para nos salvar, ele mesmo é Jeová do Antigo Testamento e esse Deus é um. Y recuerde que dijo que vendría en persona. E lembre-se que ele diz que ele viria em pessoa. Ahora, miremos para Pablo quién es ese único Dios que vino a salvarnos. Agora vamos ver quem é esse Deus para Paulo que ele viria nos salvar. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta para Timóteo, no capítulo 1. Verso 15 en adelante. Verso 5 em diante. 15. Verso 15 em diante. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Capítulo 1, verso 15 em diante. Diz, palavra fiel e digna de ser recebida por todos. Cristo Jesús vino al mundo. Que Cristo Jesus veio ao mundo a salvar a los pecadores, para salvar aos pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dos quais eu sou o primeiro. Permítame hacer un paréntesis aquí, por favor.
Me permita hacer un paréntesis aquí, por favor. Recuerde que la Biblia dice que el que vendría a salvarnos es Jehová o Yahvé y que lo haría en persona. Lembre-se que aquele que diz que viria e nos salvaria é Jeová e ele mesmo viria em pessoa. Y ese Jehová es el único Dios o es el solo Dios. E esse Jeová é o único Deus ou o único Deus ou o Deus só. Y eso lo dice Isaías 37:16. E isso o diz Isaías capítulo 37, versículo 16. Y ese Jehová es espíritu, es invisible. E esse Jeová é espírito e é invisível. Dice Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos. Diz Isaías 37, versículo 16. Como Isaías 37, Jeová dos exércitos. Que moras entre los querubines. Que moras entre os querubins. Solo tú eres Dios. Só tu é Deus. Es decir, Jehová es el único Dios. Ou seja, Jeová é o único Deus. Ahora, miremos esto. Sigamos aquí en 1 Timoteo. Agora, vejamos isto. Continuemos aqui em 1 de Timóteo. Recuerde que Pablo está diciendo que Cristo Jesús vino al mundo fue a salvarnos. Lembre-se que Paulo diz que Cristo veio ao mundo para nos salvar. Y recuerde que él habla o cree todo lo que está escrito en la ley, los salmos y los profetas. E lembre-se que ele fala e acredita tudo que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Y aquí nos va a mostrar que Jesucristo es ese único Dios. E aqui ele vai nos mostrar que Jesus é esse único Deus. Leamos, verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Vamos ler no versículo 16 do capítulo 1. Por isto fui recebido a misericórdia, para que Jesus Cristo mostrasse em mim o primeiro toda a sua clemência. Para vida eterna. Por tanto, verso 17. Verso 17. Portanto, al Rey de los siglos. Mire cómo Pablo exalta a Jesús. Mire, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Portanto, vejamos como o apóstolo Paulo, ele exalta, enaltece ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao Rei dos siglos, imortal, invisível, ao único e sábio Deus, seja o honor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Recordemos que el que vendría a salvarnos es el Rey. Leámoslo. Vamos lembrar que aquele que viria nos salvar é o Rei. Vamos ler. Isaías 33:17 y el verso 22. Isaías 33, 17 ao verso 22. ¿Qué dice? E diz: Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Teus olhos verão ao Rei na sua formosura. Verá la tierra que está de lejos. Verão a terra que está de longe. ¿A cuál Rey? Vamos a ver. ¿O iban a ver? A qual Rei? Vamos ver. Ou eles iam ver. Verso 22 nos da la respuesta. O verso 22 nos dá a resposta. Porque Jehová es nuestro juez. Porque Jeová é nosso juiz. Jehová es nuestro legislador. O Jeová é nosso legislador.
Jehová es nuestro rey. Jeová é nosso rei. Él mismo nos salvará. Ele mesmo nos salvará. Por lo tanto, Pablo no hablaba de Trinidad. Pablo hablaba era de unicidad, la unicidad de Dios, del único Dios que se manifestó en carne. Pelo tanto, Paulo não falava da Trindade. Ele só falava do único Deus que manifestou, que foi manifestado em carne. Recordemos algo más. Vamos lembrar mais uma coisa. La Biblia dice que Dios es espíritu. A Bíblia diz que Deus é espírito. Y ese Dios es el único Dios que hay. E esse Deus é o único Deus que há, que tem. La Biblia dice, Pablo dice, A Bíblia diz, Paulo diz, el Señor es el espíritu. o Senhor é o Espírito. ¿Ya? ¿Y quién es ese Señor? Amém? E quem é esse Senhor? Es Jesucristo. Capítulo 4, verso 5 de la segunda carta a los Corintios. É Jesus Cristo. Capítulo 4, verso 5 da segunda carta aos Coríntios. Porque no nos predicamos a nosotros, Porque nós não pregamos a nós, sino a quién? A Jesucristo como Señor. mas sim a Jesus Cristo como Senhor. Y recuerde que Pablo dice, un Señor, una Y fe, un bautismo. E lembre-se que Paulo diz um Senhor, uma fé e um batismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Um Deus e Pai de todos, o qual é por todos e em todos. Ya sabemos que Pablo dice que Jesucristo es el Señor y que Él es el Espíritu. Nós já sabemos que Paulo diz que ele, Jesus Cristo é o Senhor e que ele é o Espírito. Ahora miremos cuál es ese Dios que está sobre todos, que es el Agora Padre. vamos ver qual é esse Senhor que está sobre todos, o qual é o Pai. Dos versos nos lo dice Pablo y nos lo dice literal. Vamos a mirarlo. Em dois versos, Paulo nos diz, e ele diz literalmente. Vamos ver. Romanos 9:5 Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes Sí. son los patriarcas? Amén, lo puede decir, hermano. Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y solamente hay un Dios que es sobre todos. ¿Quién es? Cristo. Amém? E diz assim, Romanos 9:5, de quem são os patriarcas dos quais viu Cristo, o qual é Deus sobre todas as coisas, bendito pelos séculos. Amém? O qual é Deus Segunda de sobre todas as... Corintios, Amén. Segunda de Corintios 6:16. 3:16. 6:16. 6:16. 6:16. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Leamos la última parte que dice, como Dios dijo. Amém. Vamos ler a última parte que diz, verso 16. Diz assim, porque vosotros não. E que Como Dios dijo, la última parte. No, la última parte, como Dios dijo. A última parte do versículo 16 do capítulo 6 diz, como diz Deus, Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. habitarei e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão para mim povo. Permítame decir esto. Para Pablo solamente hay un Dios y un Señor. Miremos aquí quién es. Me permita falar uma coisa. Nesse texto diz que aqui só há um Deus. Vamos ver. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
habitarei e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. ¿Cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Como é o nome desse Deus que habitou e ele andou entre nós? Su nombre es Jesús. O nome dele é Jesus. Recordemos que solamente hay un Dios y Jesús es ese Dios. Vamos lembrar que somente há um Deus e Jesus é esse Deus. Y mire lo que le dice el Señor a Pablo. E vamos ver o que diz o Senhor a Paulo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo y yo recibiré. Pelo qual, versículo 17, fui em meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Y no toqué lo inmundo y yo recibiré. E não toqueis o imundo e eu os receberei. Mire que aquí estamos viendo que para Pablo Jesucristo es Dios y es Señor, y solamente hay un Dios y un Señor. Vejamos que para Paulo aqui só existe um Deus. E como foi a última parte, mano? Não escutei. Un Señor. E um Senhor. Só Y para existe um Deus. Pablo, aquí Jesucristo es Dios y es Señor. E para Paulo aqui, Jesus Cristo é Deus e Senhor. Só há um Deus e um Senhor. Mire lo que le dice el Señor a Pablo. Lo dice el Señor, no toqué lo inmundo y yo recibiré. Veja o que diz Deus a Paulo. Não toquei o imundo. Vocês não toquem o imundo e eu o receberei. Recordemos que solamente hay un Dios, el Padre. Y mire que Jesús mismo le está diciendo a Pablo que Él es el Padre. Léalo, verso 18. Y seré a vosotros por Padre. E vejamos que só há um Deus e esse Deus é o Pai. E Jesus diz para Paulo que ele é esse Deus. Vejamos, versículo 18. E eu serei para vocês por Pai. Amén. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. E vocês serão para mim filhos e filhas. Quem o diz? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, podemos ver que Pablo confiesa lo que dice la Escritura. Un Dios. Então podemos ver o que Paulo diz nas Escrituras. Um Deus. Ese Dios es único. Esse Deus é único. Y ese único Dios dijo que vendría a salvarnos él mismo en persona. E esse único Deus diz que ele mesmo viria nos salvar em pessoa. Estando presente. Ele estando presente. Y vemos que eso fue cumplido. E nós vemos que isso foi cumprido. Y aquel que dijo eso es ese Dios que es el Padre. E aquele que diz isso é aquele Deus, o Pai. Y como para que nosotros no nos olvidésemos de eso, Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios 6:16. E para que nós não esqueçamos disso, Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 6:16. Nos dice allí que Jesús, el Señor, ele diz ali para nós que Jesus, o Senhor, es ese Dios que estuvo presente y habitó entre nosotros. É esse Deus que esteve presente e ele andou entre nós. El cual le dice a usted y a mí, O qual diz para você e para mim, no toque lo inmundo, não toque o que é imundo. salga de allá, de la mentira, de la inmundicia, Amém. Salga da mentira, da heresia, y yo le recibiré. e eu receberei. Escuche, no dice nosotros, dice yo le recibiré, dice Jesús, yo le recibiré. Lo dice el Señor, dice Pablo. Amém. E escute, não diz nós, ele diz eu os receberei. Paulo o diz. Lo dice
dice el Señor, lo está diciendo Pablo, que el que está diciendo yo lo recibiré es el Señor, el cual es ese Dios que habitó entre nosotros. Paulo diz que está dizendo esse aí é o Senhor, o qual é esse Deus que veio e habitou entre nós. Y seré a vosotros por Padre. E eu serei para vocês, por Pai. Recuerde que el que vendría a salvarnos es Dios, el Señor, el cual es el Padre. Lembre que aquele que viria nos salvar é o Deus, que ele é o Senhor e ele é o Pai. Por lo tanto, Pelo tanto, Jesús, Jesus, para Pablo, es el único Dios, el Padre, que vino a salvarnos. É o único Deus, o Pai, que ele veio nos salvar. Pablo nunca habló de Trinidad. Paulo nunca falou de Trindade. Pablo lo que confesó es la unicidad de Dios. Dios es único, solo, no hay otro además de él, y que él mismo se manifestaría para venir a salvarnos. Paulo, o único que falou que Deus é o Pai, ele é o único, ele é só, ele viria, se manifestaria e nos salvaria. Bueno, pues esa sería la respuesta, aunque podríamos extendernos mucho más, pero vamos a dejar para otro día si ustedes tienen a bien invitarme.